Oi, gente! Boa noite para quem está aqui ao vivo comigo. Bom dia, boa tarde, sei lá que horas você assistirá esse nosso encontro. Estamos aqui pronta para mais uma noite de acordar. Boa noite, Amanda, linda, que saudade de você. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Vera. Me deem um joia, por favor, se vocês me ouvem, me veem bem, só para eu ir ajustando aqui, por favor. Ah, que alegria estar aqui de novo. Boa noite, boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós temos falado muito aqui sobre o nosso despertar, no sentido de parar de acreditar. Ótimo, Vera, agradeço. A ideia é que a gente devagarinho vai diminuindo o nosso acreditar nos nossos pensamentos. Boa noite, Leia, seja muito bem-vinda. Porque grande parte do sofrimento que a gente mesmo cria ou provoca na nossa vida vem da quantidade de vezes que a gente se identifica com essa conversa aqui na nossa mente, sabe? Esse falatório que a mente fica aqui o tempo todo fazendo na nossa mente. Então a gente já falou bastante sobre isso nos nossos encontros anteriores. Se você perdeu algum, boa noite. Eu sugiro que você assista, porque tem bastante conteúdo sendo trazido nesse sentido. E hoje nós vamos também falar sobre, o nosso tema hoje é acorde. Acorda, gente, acorda. Parece muitas vezes que nós já estamos acordados, né? Mas quando a gente vive o nosso dia a dia, vive a nossa vida, apenas acreditando nos nossos pensamentos, a gente tá dormindo. Dormindo num sonho de inconsciência, sabe? A gente entra num piloto automático e faz as coisas sempre da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo lugar, com a mesma consciência ou falta de consciência, e aí tem sempre os mesmos resultados e não sabe por quê. E aí a gente não sabe por que a nossa vida não muda, mas é porque a gente tá num piloto automático. Nós não estamos muitas vezes conscientes na hora de tomar decisões, conscientes mais do que a respeito de decisões, é conscientes de quem nós somos de verdade. E aí a gente passa uma vida toda ouvindo esse falatório aqui na nossa mente, nos nossos ouvidos, acreditando nesses pensamentos, nesse falatório, e não trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a grandeza e a grandiosidade de quem nós somos de verdade. Então é por isso que nós vamos falar sobre acorda menina hoje. Que é o acordar dessa inconsciência, para que a gente não permita mais que esses pensamentos recorrentes dominem e guiem a nossa vida. Se eu perguntasse para cada um de nós agora, para cada um de vocês, quem é você? Provavelmente a gente ia responder o nosso nome, eu ia falar, eu sou Ana Carolina, eu sou dentista, filha de fulano da cicrana, trabalho em tal lugar. E assim que a gente foi aprendendo a ser, e não que isso esteja errado, mas se a gente tirar tudo que nós aprendemos a nosso respeito, o que é que nós somos de verdade? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Porque a gente nasce um ser límpido, um ser que veio para ser ilimitado, para ser muito feliz, que veio para essa terra para ter uma vida incrível, sem dificuldades, sem grandes problemas, sem grandes sofrimentos. Mas ao longo da nossa jornada de vida, a gente vai aprendendo tanta coisa a nosso respeito, que a gente vai desacreditando desse ser incrível que a gente é. Nós vamos muitas vezes fazendo escolhas aparentemente erradas, no sentido de... porque a gente foi acreditando demais no que falaram para nós. Então, quando a gente fala que nós nascemos filhos de Deus, nós nascemos com essa essência divina pulsando em nós, mas ao longo da nossa jornada
A gente foi aprendendo, por exemplo, um monte de adjetivos a nosso respeito. Ou que a gente é feio, ou que a gente é bonita, que a gente é inteligente, ou que a gente é mediano, marromeno, ou que a gente vai dar bem na vida, ou alguém falou que a gente não vai ser ninguém, ou a gente aprendeu que a vida é difícil, ou que a vida é muito fácil e que nós viemos aqui de verdade para ter a melhor vida que a gente pode ter. Percebe? A gente vai aprendendo um monte de coisas a nosso respeito, a respeito da vida, a respeito das relações, a respeito de quem nós somos. E a gente, ao longo dessa nossa jornada, muitas vezes vai acreditando nisso. E vai se tornando essa pessoa. Vai se tornando o que as outras pessoas esperam da gente. Ou a gente vai se tornando aquilo, todos os rótulos, sabe? Os carimbos que a gente foi recebendo ao longo da vida. E nós vamos esquecendo ou nos distanciando da verdade a nosso respeito. Da parte divina que cada um de nós tem e que talvez tenha vindo para esse mundo só para manifestar esse divino, só para relembrar o quanto nós somos, em essência, esse amor. Mas muitas vezes, ao longo da nossa jornada, justamente porque nós não aprendemos a estar conscientes de quem nós somos, infelizmente não ensinam pra gente na escola. Nossos pais muitas vezes não ensinam isso, mas não porque por maldade, não porque eles não queiram o nosso bem, mas porque eles também não sabem, porque também não aprenderam. Mas muitas vezes não nos ensinam a estarmos presentes de verdade para fazer as coisas no nosso dia a dia. Não nos ensinam que nós não somos as nossas crenças, nós não somos aquilo que nós aprendemos a nosso respeito. Nós somos muito maiores do que isso. E por que é que eu digo que muito do nosso sofrimento e das escolhas aparentemente incorretas que nós fazemos na nossa vida vem de ouvir demais esses pensamentos? Porque como nós não aprendemos a observar esses pensamentos, a de vez em quando parar no nosso dia e pensar sobre o que eu tô pensando. Porque a gente não faz isso. Nós vamos permitindo que esse turbilhão de pensamentos aconteça dia e noite na nossa cabeça, sem a gente questionar até que ponto essas vozes que a gente tá ouvindo falar aqui no nosso ouvido são a verdade a nosso respeito ou são coisas que nós aprendemos a nosso respeito. E aí nós vamos muitas vezes deixando de fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer. Nós vamos nos limitando a ser, ter ou fazer aquilo que nós gostaríamos de ser, ter ou fazer. Porque alguém um dia disse que isso não era para nós. Porque alguém um dia disse que a gente devia fazer diferente. E nós, por não estarmos tão conscientes de quem nós somos, muitas vezes até para querer agradar a outra pessoa, as outras pessoas, justamente porque nós não estamos muito cientes de quem nós somos, nós seguimos caminhos que não eram ou não são aqueles que a gente gostaria de verdade. E eu vou dar um exemplo da minha vida. Por muito tempo, não sei se todo mundo sabe, mas eu, como formação, eu sou dentista, mas já há bastante tempo eu venho nesse caminho de olhar para dentro, do autoconhecimento, das terapias, dos treinamentos. Tenho muitos alunos já e muitas vidas transformadas por conta disso. E eu entrei nesse caminho de busca por autoconhecimento para curar a minha vida, porque em algum momento da minha vida eu parei e me perguntei, nossa gente, mas a vida não pode ser só isso. Não que a minha vida fosse ruim, entende? Não, ela nunca foi ruim. Mas existiam situações que se repetiam com frequência e me chateavam. As coisas não caminhavam como eu gostaria. Eu não estava tão feliz assim no meu trabalho. E aí eu queria entender um pouco mais sobre mim e por que eu me sentia daquela forma. E em algum momento eu me fiz a pergunta, a vida tem que ser mais do que isso. E aí todo esse caminho de autoconhecimento e de buscas começou. E como é incrível a gente começar a olhar para dentro e entender que a gente está muito além daquilo que disseram para nós. E aí, como eu estava falando um pouquinho da minha história, quando eu entrei nessa fase de entender que tudo isso que tem transformado a minha vida
É isso que eu quero continuar fazendo, levando o que eu conheci, o que eu aprendi para vocês, para as outras pessoas, para que mais pessoas possam sentir essa vida plena que hoje eu tenho, essa vida tão mais leve que hoje eu tenho. Só que quando eu entrei nesse lugar de querer mudar a minha profissão, né, isso que eu tenho feito nos últimos anos, eu ouvi muito: nossa, mas você vai deixar de ser dentista? Nossa, mas você vai parar de trabalhar na rede pública? Mas ali é a sua contribuição para a humanidade. Oi? Realmente é a minha contribuição, realmente como dentista eu sei que eu ajudo muitas pessoas, mas e se eu quiser mudar? Para que eu vou ficar me limitando, deixando de fazer as coisas que são importantes para mim de verdade neste momento, porque alguém acredita que eu não devo parar? Entende, gente? É nesse sentido. O quantas vezes a gente se diminui para caber na expectativa do outro? O quanto a gente limita os nossos sonhos para caber no que o outro esperou de nós? E tudo bem respeitar a opinião do outro, mas tudo bem fazer o que o outro quer que eu faça? E eu fiquei por bastante tempo nesse conflito interno de: nossa, mas é verdade, não? Mas eu vou jogar pro alto todo o investimento que meus pais fizeram em mim para eu ser dentista? Quem falou que eu tô jogando pro alto? Eu já dei a minha contribuição como dentista e continuo dando, e tudo bem. E qual o problema de eu continuar ajudando pessoas, mas de outra forma, percebe? Quem falou que algo que eu escolhi fazer lá atrás, e bastante tempo atrás, misericórdia, com 16, 17 anos eu fiz essa escolha, quem falou que agora eu tenho que passar o resto da minha vida trabalhando com aquilo que eu escolhi há tanto tempo atrás? E tudo bem se eu quiser continuar, mas e se eu não quiser também tá tudo bem. É nesse sentido. É esse novo olhar que eu queria trazer para mim, para você, que a gente pode mudar sim, e que a gente pode questionar sim o que o outro pensa a nosso respeito. Mais do que a gente pode, eu penso que a gente deve, sabe? Questionar todo o aprendizado que a gente vem tendo ao longo dessa nossa jornada, tudo que a gente acreditou como certo e como errado, como verdade a nosso respeito, a partir do olhar, da visão das outras pessoas. E o quanto essas vozes dessas pessoas que normalmente são importantes para nós ainda reverberam aqui, ó, cada vez que a gente quer tomar uma decisão. Às vezes a gente ouve aquela voz de algo que alguém falou lá na nossa infância, por exemplo, de que desiste disso, menino. Sai dessa vida, menina, isso não é para você. Isso é coisa só pra gente rico. Isso é coisa só pra quem tem dinheiro. Isso é coisa só pra quem é jovem. Isso é coisa só pra quem é mais velho. Percebe a quantidade de informações que vão jogando em cima de nós o tempo todo? Não só as pessoas ao nosso redor, mas as mídias, né? As redes que a gente acessa, as coisas que a gente assiste. Então, meu convite é que a gente repense, que você repense as suas escolhas a partir de agora. Se algo que você quer muito fazer, quer muito ser, quer muito ter, e talvez você não tenha se esforçado um pouco ou caminhado na direção disso que você quer, porque existem vozes te dizendo que não vai dar certo, que não é pra você. Quem disse isso? Será que isso é realmente verdade? Tudo que você acredita a seu respeito é realmente verdade? Ou tudo que você acredita a seu respeito precisa ainda ser a sua verdade? E ao longo dessa nossa história, das coisas que a gente foi aprendendo a nosso respeito, é como se a gente nascesse um copo de água límpida, transparente, e ao longo da nossa vida foram colocando um monte de sujeira nessa água, um monte de terra nessa água, um monte de planta nessa água. Ou seja, a água foi ficando turva pela quantidade de informações que foi sendo colocada nessa água que era limpa. Só que a água que agora está um pouquinho mais suja, mais cheia de terra, se a gente começar a remover essa sujeira, vai voltar a ser limpa, brilhante, transparente, translúcida como nasceu. Entende, gente? É sobre isso. É uma analogia, claro, mas é para lembrar para nós o quanto nós somos essa água limpa, o quanto a nossa essência
é maravilhosa, é divina, o quanto a gente pode muito mais do que a gente acreditou até agora. Porque grande parte do que nós acreditamos foi nos ensinado. E se a gente aprendeu algo que não faz mais sentido para nós, aprende outra coisa. No lugar dessa informação de que você não pode, de que para você não é possível porque você é mulher, ou para você não é possível porque você é homem, entende? Quantas coisas nós fomos aprendendo a nosso respeito e a respeito da vida ao longo da nossa jornada, que foram nos tirando do caminho que a gente quis trilhar, ou eu diria além, quantas escolhas nós fizemos ao longo da nossa vida. Eu falei um pouco mais sobre isso no nosso encontro passado. Sem perceber, a gente foi fazendo escolhas baseadas no que os outros queriam pra gente. Porque a gente queria agradar as pessoas, porque nós queríamos parecer boas pessoas. Só que se a gente entender que a gente já é essa pessoa incrível, que a nossa essência é puro brilho, pura luz, se nós relembrarmos que nós somos de verdade, tirando todos os rótulos que a gente foi aceitando sobre nós, porque você é um preguiçoso, porque você é um sem vergonha, porque você é... Gente, quanta coisa a gente foi recebendo de rótulo ao longo da nossa vida. Então para de aceitar tudo isso, se isso não faz sentido para você. E mesmo que se em algum momento você tenha se identificado com todos esses carimbos que puseram em você, meu convite é que você vá se desfazendo, se desvencilhando disso, porque você é muito maior que isso. Quantas vezes a gente entra em lugares de tristeza profunda. Esse mês a gente ouve falar muito do Setembro Amarelo, né? Do trabalho de valorização da vida, falando sobre as ideias que às vezes as pessoas têm de tirar a própria vida. Quanto desse sentimento de inadequação, quanto desse sentimento de incompletude, quanto desse sentimento de não ser bom o suficiente, você aprendeu sobre você e não é quem você é. E quantas vezes a gente entra em lugares de muita tristeza, de muita dúvida, de muito sofrimento, porque a gente acreditou nisso. Porque nós acreditamos nesse monte de vozes que ficam falando o tempo todo na nossa mente. Quantas vezes a gente entra em lugar de tristeza, de sofrimento, porque a gente fica relembrando histórias que já aconteceram na nossa vida. E aí a gente fica, às vezes, horas do nosso dia remoendo, revivendo, ressentindo aquelas histórias e ficando triste e chateado por isso. Pra quê, gente? Ai, Carolina, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe como foi a minha vida. Você também não sabe como foi a minha. Apesar de realmente eu não ter nenhuma situação tão dolorosa, assim, tão gigante de sofrimento, mas vocês não sabem quantas vezes eu me coloquei nesse lugar de sofrimento, porque eu ficava ouvindo essas vozes que diziam: fulano não te ama o suficiente. Fulano escolheu amar mais outra pessoa do que você. Fulano não te dá a atenção que você gostaria. Como você é coitadinha. Percebe? A gente se permite entrar nesses lugares porque nós vamos dando atenção demais para esse monte de vozes com as quais nós fomos nos identificando ao longo da nossa jornada. E é por isso que eu entrei nessa jornada tão profunda de olhar para dentro, de autoconhecimento, porque eu entendi que apesar da minha vida ser muito boa, mas eu entrava em lugares de sofrimento com facilidade por conta dessas histórias que eu me contava, ou por conta das histórias que eu ouvia essa mente falando pra mim. Você não é boa o suficiente, porque seu pai não ama você do jeito que você gostaria. Meu Deus, quantas vezes eu entrei nesse lugar, gente? Até eu entender, primeiro, que meu pai, né, por todas as histórias que eu me contava, sempre foi a pessoa que ele podia ser e o melhor que ele podia ser. Até eu entender que eu só entrava nesses lugares de sofrimento porque eu dava muita trela para essas vozes que ficavam falando aqui na minha cabeça e dizendo que você é pequena, você, coitadinha de você, você é uma vítima pobre, Carolina. Gente, pobre por quê?
Mas a gente às vezes entra nesses lugares de dor, de mágoa, de sofrimento, por estarmos inconscientes, por não estarmos percebendo todo esse movimento mental, todo esse falatório que fica aqui na nossa mente o tempo todo. Por isso que o nosso tema hoje é acorda. Acorda para a vida linda que você pode ter. Acorda para a vida extraordinária que você pode ter. A partir do entendimento, da relembrança de que você não é essas vozes que falam na sua cabeça. Você não é tudo que você aprendeu a seu respeito. Você não é tudo aquilo que você foi condicionado a acreditar a respeito da vida, a respeito de até onde você pode ir, a respeito de quem você pode ser. Você é muito maior do que isso. Mas até a gente chegar nesse lugar de entendimento, de reconexão com quem nós somos de verdade, nós precisamos estar mais conscientes. Enquanto a gente deixar a vida levar nesse sentido de não tomar consciência dessa tagarelice que acontece o tempo todo aqui na nossa mente, dificilmente a gente sai desses lugares de dor e sofrimento. A vida pode sim ir melhorando dia a dia, mas com facilidade a gente entra no lugar de dor mesmo, de ressentimento. E por que ressentimento? Porque é sentir de novo, uma dor que aconteceu lá atrás. Já passou, já foi. E às vezes a gente insiste em se agarrar a ela e não solta dela de jeito nenhum. Porque muitas vezes a gente se identifica com essa dor, com essa cena que a gente vivenciou. Assim como eu me identificava com aquela filha que era rejeitada. Oh, glória! Misericórdia! Mas porque eu estava inconsciente e dava muita bola, muita trela para esse falatório todo que acontecia aqui. Realmente, olhando hoje com os olhos sem todo essa nuvem ou esse embaçar do olhar que essas informações e que esses condicionamentos e que esses aprendizados trazem, eu vejo, cara, quanto tempo perdido de vida nesse lugar de vítima, de dor, de sofrimento. Simplesmente porque eu não tinha consciência de que eu não era aquilo que essa voz da minha mente falava sobre mim. Então, o meu convite para você hoje é que nós façamos no nosso dia a dia esse exercício de entender que eu não sou os meus pensamentos, você não é os seus pensamentos. Você é aquele ou aquela que pensa. Você não é aquilo que a sua mente te diz. Você é a dona da sua mente. Então que a gente entre nesse lugar de acordar para estar consciente das vozes que falam na nossa cabeça. Para estar consciente de quem você é de verdade. Para estar consciente do divino que habita em você. Porque se a gente for olhar para essa nossa existência temporariamente humana, ou para o que parece ser uma existência, tem uma parte nossa que é forma, é manifestada, que é esse corpo que nós temos como um avatar aqui nesse joguinho chamado vida, mas a maior parte do que nós somos não é isso aqui, não é matéria. É a consciência de onde nós viemos, é a divindade que nós somos. E quando a gente está nesse lugar de ser consciente, ou estar mais consciente de quem nós somos e dos nossos pensamentos, a gente consegue se desvencilhar das situações e entender que tudo o que aconteceu na nossa vida precisava ter acontecido para o nosso crescimento, para o nosso despertar ou para o nosso acordar. Muitas vezes nós aprendemos a partir da dor. E quantos de nós não aprendeu na nossa jornada que ou você aprende pela dor ou você aprende pelo amor? E quantos de nós e quantas vezes nós escolhemos aprender pela dor porque nós acreditamos que tinha que ser assim? Eu aprendi muito pela dor. E hoje, olhando por essa minha jornada, de todo o meu aprendizado, de tudo que eu tenho ensinado para os meus alunos também nos treinamentos, eu entendo que não precisa mais ser pela dor. Porque eu posso olhar com amor para tudo que me aconteceu, entendendo que foi o melhor que podia ter acontecido. Que se pudesse ter sido diferente, teria sido diferente. Mas aceitar isso levou tempo. Levou. Porque por muitas vezes eu escolhi aprender pela dor. Mas porque eu quis? Não. Porque eu estava inconsciente.
eu estava dormindo. E é por isso que hoje eu vim de novo trazer esse assunto do acordar. Acordar para a vida incrível que a gente pode viver. Acordar para a vida extraordinária que cada um de nós pode ter, entendendo que nós somos muito maiores do que os nossos pensamentos. Que a nossa essência é puro amor. Porque a maior parte do que nós somos é divino, não é humano. E você não precisa acreditar em tudo que eu falo, mas você pode pesquisar, pode estudar mais para você relembrar quem você é de verdade. E pra gente finalizar, eu trouxe aqui um pedacinho desse livro, chama O Maior Segredo, da Rhonda Byrne. E é só um trechinho que eu quero compartilhar com vocês para nós encerrarmos, tá bom? O que esse livro diz? Ele vai falando sobre tudo isso que eu tenho falado hoje. É um dos livros que fala sobre isso, né? Ele diz assim, ó. Quando você acredita que é a voz dentro da sua cabeça, automaticamente acredita em tudo o que ela diz. Acredita em todos os pensamentos que a sua mente gera. Pensamentos como: eu tô ficando velho. Eu tô cansado demais. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou capaz. Eu não tenho tempo suficiente. Eu não sou tão saudável quanto eu costumava ser. Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não me sinto amado. Quantas vezes eu entrei nesse lugar. Ele ou ela não gosta de mim. Pobre de mim, também já entrei nesse lugar. Eu não sou merecedor disso. Gente, essa informação é danadinha. Quantos de nós perde chances e oportunidades na vida porque de alguma forma não se sente merecedor do bom, merecedor do belo, merecedor do verdadeiro? Quantas vezes a gente entra nesse lugar? Mas por quê? Porque a gente escolhe, enquanto estamos inconscientes, ouvir essa voz que fala na nossa cabeça. Acreditar nos pensamentos que nós temos. E mais a última frase que eles dizem é: e eu não sei o que fazer. A sua alma ou a sua essência, aquilo que você é, sabe todas as respostas. Quantas vezes eu ouvi durante os treinamentos que eu fiz a seguinte frase: todas as respostas estão dentro de você. E lá no início, quando eu comecei essa jornada, eu pensava: Glória, mas aonde que eles estão escondidos que eu não sei? Eu não consigo achar. Até eu entender que todas as respostas estão nessa essência divina que eu sou. Mas que eu só consigo ouvir essas respostas quando eu silencio esse monte de pensamentos, essas vozes que não param um segundo de falar na minha mente, na minha cabeça. Porque a resposta da nossa essência, a resposta do amor que eu sou, eu só consigo ouvi-la em silêncio. Quando eu silencio essa confusão que acontece aqui, esse monte de vozes que fica falando. Quando eu paro de dar atenção para esse monte de pensamentos que ficam o tempo todo falando comigo aqui. Deixa eu ver o que a Marcela diz. Qual é mesmo o nome do livro? É O Maior Segredo, né? Ele veio depois, a Rhonda Byrne lançou primeiro O Segredo, que fala sobre lei da atração, e depois logo em seguida esse que é O Maior Segredo, porque ela vai além da lei da atração. Que ela vai dizer para nós aqui, a partir de muitos mestres espirituais, que nós somos muito mais do que isso. Que a nossa essência é divina. E aí esse livro todo vai falando sobre esse retorno para a nossa essência que é divina. Sabe a frase de Jesus que ele diz: buscai primeiro o reino dos céus? É sobre isso. O reino dos céus é essa paz, é essa sabedoria que é inata, é esse amor que nós somos. E quando a gente busca o reino dos céus que está dentro de nós, as respostas aparecem. Por isso que essa frase com frequência é dita nos treinamentos, nos cursos, que é as respostas estão dentro de você, mas que a gente precisa do silêncio para poder ouvi-las. E aí ele termina assim dizendo: todos esses pensamentos são limitações impostas a você pela sua própria mente. Você
Quem você é de verdade é ilimitado, o que significa que nada tem poder sobre você. Nada. Desde que você permita que essa voz da sabedoria que vive em você fale, ao invés de você permitir que esses pensamentos incessantes dominem a sua vida. Quantas vezes a gente entra em lugar, de novo, de sofrimento e de dor, porque de forma inconsciente nós ficamos escutando demais, dando muita trela para esse falatório que acontece o tempo todo. O tempo todo. No livro O Poder do Agora, que também fala sobre isso, tem uma passagem que o Eckhart Tolle fala o seguinte: imagine que você está andando na rua e vê uma pessoa falando sozinha, gesticulando e conversando sozinha. O que você pensa a respeito dessa pessoa? Normalmente a gente pensa, coitadinha, né? Pirou na batatinha de ação, tá doidinha. E aí ele diz assim, o que alguém pensaria de você se conseguisse ouvir essa conversa que você tem com a sua mente o tempo todo? Que diferença tem a conversa que essa pessoa tem falando alto, gesticulando sozinho, dessa que você tem e que você fica questionando, fica conversando com esses pensamentos e acreditando neles? Então, meu convite é que a gente treine ao longo dessa nossa semana observar mais esses pensamentos. E que quando a gente se perceber entrando em lugares de dor, de chateação, de mágoa, de ressentimento, de sofrimento, que a gente pare para observar que pensamentos estão acontecendo naquele momento, sem julgar. Porque a nossa mente, ela tá ali o tempo todo falando com a gente porque de alguma forma ela quer nos proteger. Só que ela nos coloca em lugares de muito sofrimento se a gente não perceber, se nós não estivermos conscientes. Então, treino para nossa semana. Anota aí no seu caderninho, na sua agendinha. Treino da semana. Estar mais consciente dos meus pensamentos. Observar esses pensamentos, ao invés de entrar na conversa deles de forma inconsciente, sem perceber. Mas deixa eu ver o que vocês estão me falando aqui. Vamos lá. Rejane diz o seguinte: costumo trazer o passado para o presente o tempo todo. Amor, todos nós. E é para isso que nós estamos aqui juntos. Para que a gente comece a ficar mais consciente sobre esse movimento. Porque, de novo, é uma estratégia da nossa mente, percebe? A nossa mente, ela fica o tempo todo fazendo uma ponte entre o nosso passado e o nosso futuro, justamente para nos tirar do momento presente. E aí, cada vez que a gente tem que fazer uma escolha, tomar uma decisão, fazer qualquer coisa no nosso dia, normalmente a mente vai buscar uma referência lá no passado, de algo que já aconteceu, para dizer para você, ó, cuidado. Você lembra quando você fez uma escolha assim? O que aconteceu? Você lembra o que fizeram com você? Você lembra como que te trataram? Você lembra qual foi o resultado? Mas, de novo, a função dela não é trazer dor para nós. Não é essa a função. Mas ela traz dor porque ela nos mantém lá naquela cena. E como a nossa mente não sabe a diferença do que está acontecendo agora ou do que já aconteceu, porque cada vez que eu sinto, que eu relembro, que eu revivo, que eu ressinto algo que já aconteceu lá, é como se eu estivesse vivendo agora, porque eu sinto no meu corpo de novo a mesma sensação. Às vezes a dor física que eu tive lá ressurge no meu corpo. Então, para sua mente, aquilo é como se aquilo estivesse acontecendo de novo. Só que ela só faz isso porque ela quer, de alguma forma, proteger a gente. Ela quer nos manter nessa nossa zona de desconforto. Porque parece zona de conforto, mas é muito desconfortável ficar nesse lugar. E, de novo, ela não faz por maldade, mas ela faz por tentar nos proteger. Só que, ao tentar proteger, ela traz dor de novo para nós. Ela traz sofrimento de novo de algo que já foi, que não tem como ser modificado. Eu não posso mudar o que foi, mas eu posso mudar como eu me sinto em relação ao que foi, quando eu entendo que o que aconteceu, por pior que possa parecer a partir do nosso julgamento de certo ou errado, de bom ou ruim, foi o que podia ter acontecido, entende? Então não se puna, não se culpe por de vez em quando entrar nesse lugar de trazer o passado para agora, mas o meu convite é: comece a estar mais consciente. Cada vez que esses pensamentos vierem, observe com esse olhar de: pra que isso? Entende? Pra que eu tô entrando nesse lugar de novo? O que eu ganho com isso? O que de bom pra minha vida agora
para esse meu presente, essa lembrança, essa memória pode trazer. E quando eu me torno consciente e eu entendo que é só a minha mente querendo me proteger, eu deixo esse pensamento ir embora. Porque eu entendo que ele já teve utilidade, agora ele não tem mais. Mas é treino, amor. Porque nós não fomos treinados a estarmos conscientes. Até porque não é interessante para os grandes que a gente seja consciente. Porque quando eu tomo consciência de quem eu sou, eu não fico mais seguindo a manada, entende? Eu não fico mais dizendo amém para tudo, aceitando tudo de boca fechada e engolindo como se fosse a minha verdade. Então, também não é por maldade, ou é, mas não é interessante que a gente esteja consciente. É por isso que a gente normalmente não aprende isso. Mas é para isso que eu tô aqui, de alguma forma, querendo compartilhar com vocês, porque é o que tem feito diferença na minha vida. É o que tem tornado de verdade a minha vida extraordinária, leve e plena. E pra gente encerrar, eu tenho um convite para fazer para vocês, que eu tô radiante de felicidade, porque já tem data marcada o nosso próximo encontro presencial. Para quem é de Capão ou da região, ou mesmo quem mora longe e quiser vir, vai ser uma honra e um prazer. Anota aí na sua agenda, dia 11/11. Olha que coisa linda, 11/11, que portal maravilhoso. Nós vamos ter o nosso treinamento presencial. E sim, nós vamos continuar com nossos encontros aqui online, que são incríveis. Mas para quem já participou do presencial, sabe a diferença que é estar num grupo de pessoas com a mesma sintonia, com os mesmos aprendizados, querendo vibrar na mesma sintonia e aprender e evoluir juntos. E o quanto a gente pode ir mais fundo nos assuntos quando a gente de verdade se mergulha numa imersão. Então, dia 11/11, dessa vez vai ser no Hotel Baguaçu, aqui em Capão. Então já anota aí, essa semana vai ser lançado oficialmente, né, a propaganda desse treinamento. E vai ser uma honra ter vocês lá, tá bom? E só um convite, assim, para você ficar observando e consciente. Cuidado com o que a sua mente vai falar sobre estar no treinamento. Ela vai dizer, pra quê? Que bobagem. Nossa, vai passar uma tarde inteira do sábado que você podia estar fazendo qualquer outra coisa, estudando. Ela vai dizer, porque ela vai querer te proteger de alguma forma. Eu te convido a só observar e dizer, ok, mente, entendi. Muda. Muda o foco, sai do prumo, sai desse rumo, porque eu vou fazer porque eu quero que a minha vida seja transformada, porque eu quero fazer por mim, porque só eu posso trazer a mudança para minha vida e só você pode fazer por você para trazer a mudança que você quer para sua vida. Então, gente, olha lá, a Marcela, maravilhosa, ela já foi, disse que é maravilhoso. Obrigada, gratidão de todo o meu coração, Marcela, você é sempre muito bem-vinda, viu? Gratidão. Então, gente, ó, treino da semana, estar mais consciente, observando esses pensamentos para que a gente não entre na onda deles. Para que a gente não viva dia após dia repetindo as mesmas atitudes, fazendo as mesmas escolhas, tendo os mesmos resultados e a vida não sendo maravilhosa como a gente merece que ela seja, tá bom? Então, espero vocês no treinamento app, além do pensamento positivo, para quem fizer sentido. Beijo grande do meu coração pro seu. Treino da semana, estar consciente. Beijo, beijo, beijo. Gratidão, gente. Gratidão a todos vocês.